A personagem principal do livro, Ana Terra, ela é uma mulher muito forte que vai superando diversas adversidades durante o livro todo. Ela é vítima de uma sociedade machista da época que tem comportamentos arcaicos e muito violentos, onde o homem podia tudo e a mulher não podia nada, onde o homem mandava e a mulher tinha que simplesmente obedecer. E durante o livro todo ela sofre diversas pressões dessa sociedade, como a morte de seu amado, que foi por conta disso, por causa dessas regras idiotas da sociedade antiga, e a morte de sua mãe também, que foi algo que aconteceu durante o livro, que era a única pessoa da família dela, fora o filho dela, que ainda falava com ela. O fato dela ter sido estuprada e violentada por diversos bandidos quando a casa dele foi invadida. E, e muitas pessoas nesse contexto teriam desistido, mas Ana não. Ela enfrentou e cada vez ela se fortaleceu, mostrando tipo que é uma verdadeira batalhadora assim. E ela faria tudo pelo seu filho e sua família. Fazendo uma ligação com a sociedade atual, a sociedade ainda é uma sociedade muito machista, mas existem muitas Anas terras que são esmagadas, que têm um potencial enorme, mas são esmagadas ainda pela sociedade. Mas mesmo que a nossa sociedade ainda tenha que muito que melhorar, como a gente lê o livro, ela já melhorou muito. Já fez um grande avanço nessas questões. Antigamente era muito pior e vem melhorando com o tempo. É lógico que a melhora podia ser muito mais rápida ou instantânea, mas as coisas não funcionam assim. Então a gente está indo no caminho certo, mas a gente precisa dar uma acelerada. Então, vim falar um pouco também sobre o personagem Pedro Missioneiro, que ele foi encontrado pela Ana Terra todo ferido, machucado, e que ela levou ele, né, para casa, e o pai dela acabou dando abrigo para ele. E nisso que eles foram dando abrigo para ele era um índio, né, eles acabaram se acostumando com o Pedro. E o que aconteceu? Com essa aproximação do Pedro com a Ana Terra, eles acabaram se apaixonando um pelo outro. E que a Ana Terra nunca tinha sentido na vida dela. Acabou sentindo com o Pedro e eles tiveram um romance proibido. E quando o pai dela descobriu, ele declarou que já sabia de tudo e foi como se um trovão cortasse os céus. E tipo, nada poderia ser feito. A dona Henriqueta nem teve tempo de consolá-la. E assim, nada mais poderia ser feito. E foi dito que, cumprindo um código ancestral, ele convocou os dois filhos. E esses mataram Pedro Missioneiro. Então, eu vou falar sobre o Maneco Terra, que é o pai da Ana Terra. Depois que ele descobre que sua filha tinha sido desonrada, que ele pede para os dois filhos dele, pro Horácio e pro Antônio, matar o Pedro, foi porque naquela época era proibido transar antes do casamento. Era uma desonra para a família. E eu sei que, com tanta raiva que o Maneco tinha ficado da sua filha, que ele parou até de conversar com ela. E depois de um tempo, o Maneco levou 3 escravos pro sítio dele. Aí até que o irmão da Ana falou que não era pra ela ficar com gracinha com os escravos, porque ela ia ficar com o primeiro escravo que ia aparecer na frente dela. E o irmão falou isso pra ela porque tava com medo de acontecer a mesma tragédia. Aí com tanta raiva que a Ana tinha ficado, ela começou a gritar, chamar seu pai e seus irmãos de assassino. Aí o tempo passou, o irmão mais velho da Ana foi embora. Aí, com o tempo, o Maneco começou a conversar com seu neto, com o Pedro Terra, que é o filho da Ana, porque o Pedro demonstrava muito interesse pela lavoura e pelas coisas que seu avô também fazia. Então, vou aqui falar um pouquinho sobre o Pedro Terra. Ele, que é filho de Ana Terra, junto com o índio Pedro, ele teve esse nome em homenagem a seu pai. Seu pai que foi morto pelos seus tios e pelo seu avô pela desonra de ter transado com a Ana antes do casamento. Ele teve como maior influência masculina o seu avô. E quando foi crescendo, passou por diversos desafios, como a morte de alguns de seus familiares, a invasão da sua casa pelos castelhanos. E como a maior influência dele foi o seu avô,
Ele cresceu com um gênio mais sistemático, um gênio mais bruto. E depois que eles mudaram, ele foi para a guerra 2 vezes, se casou, teve 2 filhos, que são o Juvenal e a Bibiana. Falar um pouco sobre a linguagem do livro da Ana Terra, que a linguagem é popular e ela reproduz na fala os sotaques dos mestiços da região na época, com bastante influência do espanhol e das línguas indígenas. Na obra do Veríssimo, é bem interessante que o autor ele procura sempre reproduzir traços das mestiçagens linguísticas da região na época, sabe? Com bastante influência do espanhol e da, que eu anotei aqui, línguas indígenas, né? E um outro mérito da obra do Veríssimo são os vários tipos de sotaques, bastante termos regionais e palavras diferentes. O livro ele se passa no Rio Grande do Sul, entre 1737 e 1811. Isso é muito importante comentar porque foi um período também que o Rio Grande do Sul estava em guerra. E em períodos de guerra a vida acaba sendo muito mais dura. O Rio Grande do Sul entre Portugal e Espanha pela disputa entre o território. O autor desse livro é o Érico Veríssimo, ele que é escritor da segunda fase modernista. Junto com esse livro Na Terra e mais outros 2 livros, formam a saga Tempo e Vento, que depois veio a se tornar numa adaptação um filme. E essa foi a nossa apresentação sobre o livro da Ana Terra. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.